Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Quantos amam a palavra? Você que está online, você vai ouvir a palavra. Eu espero que Deus pegue você onde você estiver. Deixa o like aí, se inscreva no canal, ajude-nos a chegar a mais lugares. A sua participação é sim muito importante. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, um texto muito conhecido, capítulo 19, versículo 9. Primeiro livro dos Reis, 19, 9. Diz assim a palavra do Senhor: ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo houve um sussurro suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho de onde você veio. Vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael como rei da Síria, unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, unja Eliseu como rei, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar quantos? 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e cujas bocas não o beijaram. Curve sua cabeça. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Nós somos dependentes de Ti, da Tua graça, do Teu amor, da Tua fidelidade. Todos os inimigos da Tua palavra que caiam por terra agora. Ajuda-nos a entender a Tua vontade e o Teu querer, Pai. Precisamos tanto de Ti. Tua voz é remédio para a ferida. Tua voz é cura. Tua voz é ânimo. Incendeia o nosso coração, Pai. Incendeia a nossa vida. Queremos queimar na Tua presença nesta manhã. E enquanto o Senhor fala conosco, visita a nossa vida, a nossa família, nossos filhos, visita nosso trabalho, Senhor. Desbarateia as portas que estão fechadas. Dá-nos uma experiência profunda contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um texto conhecido da vida de um dos maiores profetas do Antigo Testamento, o profeta Elias. Um homem que não viu a morte. Um homem que foi transladado. O fim de seus dias foi uma carruagem de fogo que o buscou e o levou. Mas nesse texto que lemos, Elias está no que nós chamamos de limbo. Chamamos de limbo. Limbo é quando nós estamos numa situação que não é nem o lugar de onde eu saí e nem o lugar para onde eu quero ir. Limbo é quando eu me sinto congelado num estágio da minha vida que eu não queria estar. Isso é tão limbo que quando Elias ouve Deus falar com ele, Deus diz: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Não tem nada a ver com você, com o chamado.
Se Deus está dizendo para Elias, o que é que você está fazendo aqui? É porque, sem dúvida, não é o lugar que Deus esperava que eu estivesse. Elias está preso numa memória. Elias está preso por um impacto que ele teve. Ele não é qualquer um. Elias é um homem de fé. É um homem de poder. Elias não é morno. Elias não é passivo. Não. Elias é profundo. Elias é radical. Elias é grandioso. Elias é heróico. Você lembra quando ele subiu no Monte Carmelo para sozinho enfrentar um sistema diabólico? Sozinho enfrentou 450 profetas de Baal, e ele foi ferramenta de Deus. Ele era o homem disposto a desmantelar Jezabel com seus profetas endemoniados. Elias é esse camarada aí, que não tem medo de cara feia. Ele sobe o Monte Carmelo, e lá nas alturas, ele monta um altar para Deus, coloca o cordeiro, coloca pedras, joga água, faz um rego em volta do altar, e joga 3 vezes água. Ele está nas alturas, mas nós temos que lembrar que frequentemente, grandes alturas são seguidas de grandes quedas. Momentos exuberantes da nossa vida, momentos de grandes vitórias, abrir uma empresa, passar numa universidade, o casamento dos sonhos, um namoro que eu tanto espero, uma promoção financeira, um momento que eu olho para a minha vida e falo assim: eu arrebentei a boca do balão, eu estou no auge. Todo auge é acompanhado por uma queda. Chega um momento da sua vida que, por mais guerreiro que você seja, você se cansa. Em tempos de palco, de vitórias, Deus também nos permite mostrar que somos humanos. Elias ora no Monte Carmelo, pedindo fogo de Deus. Você conhece a história? Deus manda fogo, e aquele fogo não é um fogo natural. O fogo natural não consome pedra. O fogo natural não evapora a água facilmente. O fogo natural, dependendo da madeira e do animal, demora dias para consumir. Mas o fogo que Elias orou e o fogo que caiu do céu não é um fogo natural, é um fogo sobrenatural. É uma experiência divina. Aquele fogo caiu e simplesmente tudo virou pó, instantaneamente. Não é que ficou uma brasazinha assim, não. O fogo caiu e sumiu a pedra, sumiu o cordeiro, sumiu a madeira, sumiu a água, desapareceu. Você já viu Deus fazer algo grande que desafiou a ciência? Quem já viu? Já viu Deus fazer algo grande que curou uma doença que o médico falou que não curaria? Uma porta que todo mundo disse nunca vai se abrir, Deus foi lá e abriu. Pois exatamente é isso que Elias está enfrentando. Elias está vendo um fogo que não é normal. E nós somos pessoas que devemos amar e buscar esse fogo que não é normal. Deus tem um fogo que não é normal para a vida de cada um de nós aqui. Situações que são normais, e a oração atrai algo que é anormal, sobrenatural. E eu estou me perguntando se tem alguém aqui nesta manhã que acredita em milagre. Eu creio em milagre. Eu creio que a minha oração pode fazer o milagre. Eu creio que eu posso orar e Deus pode fazer o que ninguém nunca imaginou. Eu creio que Deus pode gerar o avivamento, Deus pode gerar mudanças, Deus pode mudar a história, Deus pode colocar o dedo no meu calendário e falar: a partir de agora vai ser diferente. Queridos, esse momento da vida de Elias é um momento ímpar. É um homem contra 450 profetas. Um contra 450 profetas. As probabilidades estão contra ele. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus não conta como um homem, Deus conta como um exército inteiro. Deus conta como tudo. E você não precisa ter os números a seu favor para ser vitorioso. 450 versus 1. Se esse 1 estiver com Deus, esse 1 é maioria.
É isso que Elias está enfrentando. Um momento de confronto. Um momento onde ele vai colocar para fora o poder de Deus. E Satanás e seus demônios serão envergonhados. Deus ama pessoas que confrontam sistemas. Deus ama pessoas que saem do barco para andar sobre as águas. Deus ama pessoas que não têm medo de perder para profetizar milagre. Deus ama pessoas que não estão preocupadas em fazer média, em agradar e aplausos humanos, mas que confrontam. Deus abençoa Elias, porque Elias não está preocupado em fazer conta de quantos estão do lado dele e quantos estão contra ele. Elias só quer ser uma ferramenta, e o confronto trouxe o fogo. Só que o confronto cansou. O confronto deixou o grande lutador exausto. Cansa. Orar cansa. Viver cansa. Lidar com as pessoas cansa. A rotina do dia a dia cansa. Viver uma vida de santidade cansa. Grandes vitórias são maravilhosas, trazem troféus lindos, mas cansa. Elias orou e o fogo caiu. Ele humilhou 450 profetas. Ele pegou esses 450 profetas, levou até o rio e ele matou. Ele matou os 450 profetas. Ele matou. Há uma ação poderosa. Só que ele cansa. Porque toda exuberância, todo milagre, todo avivamento pode levar você para uma exaustão. Toda vitória, toda a batalha espiritual, todo ganho, toda a promoção na empresa pode levar você. E quando você tem uma unção de vitória, de ser exuberante, parece que a exaustão é um negócio estranho. Parece que você está meio endemoniado. Não é possível, pastor. Eu acabei de sair de uma vigília, eu acabei de me batizar, eu acabei de ir para a primeira ceia, eu acabei de terminar o Lírio Play, virei voluntário. Agora era para eu estar queimando, era para eu estar vivendo a melhor fase da minha vida, e eu me sinto cansado, eu me sinto exausto. E um dos sintomas da exaustão espiritual não é querer dormir. Não. Ela começa a mexer com a nossa cabeça. Agora as emoções de Elias estão traindo ele. Por quê? Porque uma mulher chamada Jezabel, uma mulher chamada Jezabel, mandou um recado que vai matá-lo em 24 horas. 24 horas. E agora ele vai para debaixo de uma árvore chamada zimbro. Ele não vai para dormir, ele vai para morrer. Ele está debaixo de uma árvore dizendo: me mata porque eu estou sozinho, me mata porque não tem ninguém comigo, me mata porque eu não sou melhor que os meus pais, me mata porque tudo acabou, me mata, por causa da voz de uma mulher mandou uma mensagem para ele. Esse homem acabou de enfrentar 450 profetas sozinhos, e agora ele está fugindo de uma mulher que deu 24 horas para ele morrer, e já passou 24 horas, ele nem morreu, mas ele está deitado debaixo de uma árvore dizendo que ele quer morrer. Ele clama por fogo, e o fogo cai, mas agora ele está correndo de uma mulher que diz: até amanhã essa hora eu vou acabar com você. Já deu prazo que a mulher disse que ia acabar com ele, e não acabou. A mulher nem perto dele está, mas ele está deitado debaixo de uma árvore dizendo que vai morrer. Ele vai morrer. Por que ele vai morrer? Porque ele está exausto, ele está cansado. Ele está tão cansado que ele nem percebeu que a ameaça que fizeram para ele já venceu. O tempo que deram para matá-lo já passou. Ela não conseguiu cumprir sequer a promessa. Ele está vivo, ele não foi tocado, ele não foi ferido, mas o simples fato de estar cansado, ele está esquecendo que Deus o protegeu, que aquele que queria matá-lo nem matou, aquele que queria destruir nem destruiu. Falou que ia arrancar teu carro, falou que ia arrancar teu casamento, falou que ia matar você, mas já deu tempo que ele falou e não aconteceu nada. Mas você ainda está preso, você ainda está preso num sentimento. E aí eu quero dizer que esse é um grande problema, porque eu não estou falando de alguém que deita para dormir, porque se eu estou cansado e deito e durmo, realmente o sono vai me livrar do cansaço. Eu estou dizendo de quando você deita para morrer, de quando você deita para desistir. Exaustão não é sono, não. Exaustão não é fechar o olho e dormir. Exaustão é vazio. Exaustão é um vazio completo na alma.
É uma fadiga mental que você não tem condições sequer de analisar o futuro. Exaustão é a queda da energia. Tudo é trabalhoso. Levantar para ir no banheiro é trabalhoso. Fazer uma refeição é trabalhosa. Acessar um computador para trabalhar é tudo tão pesado. A exaustão é um colapso da resistência. É uma traição das emoções. É uma mentira deslavada. A exaustão te faz chorar e você nem sabe por que está chorando. E quando alguém pergunta, você está solucionando por quê? Você vai dizer, é real, eu estou sentindo. Mas por quê? Por quê? Eu não sei. Eu nem sei. A exaustão te faz fugir de coisas que você venceria facilmente. Mas você está exausto. Exausto. E não é porque você é fraco. Não, você é guerreiro. Você é lutador. Você é valente. Você tem força, você tem espiritualidade, você ora e as coisas acontecem, você é trabalhador, você é honesto, você é fiel a Deus, você já teve momentos incríveis que Deus te usou, mas você esqueceu que você não é um herói, você é um homem, você é uma mulher, e um homem e uma mulher entra em exaustão. E quando Elias deita debaixo do zimbro, sabe o que eu acho lindo? Deus não faz nada divino para reanimá-lo. Deus não manda fogo como mandou no Monte Carmelo. Deus não manda um anjo bater a asa. Quando Elias deita debaixo do zimbro, Deus simplesmente dá o que ele precisa. O que ele precisa? Sono e comida. Deus não manda poder. Receba poder, receba poder, receba poder, receba poder. Não. Quando Elias deita debaixo do zimbro, Deus manda comida. Diz para ele, dorme e come. Não tem fogo, não tem relâmpago, não tem trovão, não tem agitação. Tem apenas coma e durma. Você se respeita? Você se respeita ou você se trata como uma máquina? Você se respeita ou se trata como um bicho? Ou você acha que o dono de um cavalo pergunta para o cavalo se ele tem vontade de puxar a carroça naquele dia? Ele simplesmente deduz e joga o peso, o jugo no pescoço, e o cavalo, se não for, toma um chicote e anda. Você se respeita ou se trata como um animal? Porque Deus será o teu terapeuta. Deus vai cuidar de você. E tem dia que você não está precisando de poder, você já tem poder. Tem dia que você não está precisando de fogo caindo do céu. Tem dia que você só precisa deitar e comer. E lembrar que você não é Deus, você é gente. E lembrar que você não está doente, não é porque Jezabel é poderosa, é porque você tem que entender que depois de uma grande vitória, você tem que parar e lembrar que você depende de Deus todos os dias da sua vida. Elias não perdeu o seu poder, Elias só estava cansado. Elias não perdeu a unção, Elias só estava cansado. Elias não perdeu o dom. Não, esse homem aqui vai ser transladado. Esse homem aqui que está deitado debaixo de um zimbro não vai ver a morte física. Mas ele está cansado. Mas ele é profeta ainda. Ele está cansado. E está tudo bem. A Bíblia diz que ele comeu e dormiu. E depois ele comeu de novo e dormiu de novo. Porque Deus está dizendo, eu estou esperando você renovar suas forças. Eu tenho uma palavra de Deus para você, que o diabo está dizendo, porque você está cansado, você não vale nada. Porque você está cansado, você é uma porcaria. Deus está dizendo, eu estou mantendo o teu dom, eu estou mantendo o teu chamado, eu estou mantendo a tua unção, eu estou mantendo o que te prometi. Se você não se respeita, porque você é um tonto, porque eu respeito você. E eu quero declarar que nesse dia Deus está prestes a renovar suas forças. Nesse dia Deus está trazendo água e pão fresco, e Ele vai reavivar o poder que aparentemente parece que saiu da sua vida. Nesse dia Deus vai devolver a sua energia. Nesse dia Deus vai renovar você de dentro para fora, porque você não deixou de ser o Elias do Carmelo. Você só está cansado. Ainda há um fogo que vai fluir da tua vida, ainda há um poder que vai fluir da tua vida. Às vezes nós temos aquele complexo de herói e não sabemos lidar com a exaustão. Deus diz, deite e durma, porque eu vou cuidar de você. Levanta a mão bem alto e diga, exaustão não é fracasso. Mais alto, exaustão não é fracasso. Não é porque você está exausto que você fracassou. Não é porque você está exausto que você fracassou.
O diabo quer que você pense que se você está exausto, é porque você fracassou. Mas por mais poderoso que Elias fosse, ele não estava isento da exaustão. Veja, Elias não estava fugindo de uma mulher. Talvez ele pensou que aquele desejo de morrer fosse de fato porque a Jezabel ameaçou ele de morte. Ele não está fugindo de uma mulher. Ele acabou de matar 450 profetas. E como é que ele está fugindo de uma mulher que nem consegue matá-lo? Não tem lógica. O poder que ele deu para essa mulher chamada Jezabel é uma imagem que ele criou na cabeça dele. Ele está dando um poder para uma mulher que ela não tem. Ele está dando um poder à ameaça, que essa ameaça não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Não tem nenhum raciocínio em Elias, porque a exaustão não nos deixa raciocinar. A gente não pensa. A gente foge de uma coisa que nem é real, que nem existe, que quem nos ameaçou nem sabe o poder dessa ameaça, que aquele que nos ameaçou nem sabe como cumprir o que está falando que vai fazer. Mas porque eu estou exausto, isso afeta. E aí começa a arma do diabo. Sabe qual é? O ses. E se? E se eu não conseguir? E se eu não der conta? E se eu quebrar? E se eu falir? E se eu não for o suficiente? E se eu perder a minha casa? E se? E se? E se? E a cada e se, eu vou aumentando a reverberação na minha cabeça. A cada e se, eu vou tremendo, eu vou babando. E ao invés de deixar a minha cabeça flutuar, eu deveria só perceber que eu estou exausto. Mas a gente não percebe que está exausto. A gente prefere acreditar que o inimigo está fora, porque é difícil olhar para dentro. É mais fácil você enfrentar 450 profetas fora do que enfrentar a si mesmo. É mais fácil você orar para Deus matar 450 profetas fora do que enfrentar a sua cabeça. É mais fácil você levantar a mão e pedir para Deus fazer chover do que você enfrentar a sua cabeça. Mas Deus vai lá. Deus tem planos para ele. E eu tenho uma palavra para você. Se Deus teve planos para Elias, Deus também tem planos para você. E não se sinta culpado, não se sinta culpado, porque Deus vai te renovar nesta manhã. Não se sinta culpado, porque do alto da tua cabeça, a planta dos teus pés, a vida vai voltar a pulsar pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que Elias come, Deus não fica batendo muito papo com ele. Elias come, e com a força daquela comida, ele anda 40 dias e 40 noites. Quantos dias e 40 noites? 40 dias e 40 noites. Com a força daquela comida, ele sai do limbo, ele sai debaixo do zimbro, e ele vai andar 40 dias e 40 noites, porque teve um descanso necessário, a comida necessária. E Deus manda te dizer: para um pouco para comer, que você vai recuperar. Só que aí ele anda um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Só que daqui a pouco Elias entra no limbo de novo. Elias entra numa caverna. Ele entra numa caverna. Aquela caverna não era o plano de Deus para ele. Como é que eu sei disso? Porque Deus pergunta: o que fazes aqui, camarada? O que você está fazendo aqui de novo? Não é o lugar que eu quero que você esteja. Não é o lugar que eu quero que você vá. Não é aqui. Por que você está entrando num lugar que eu não quero? Por quê? Você tem energia para andar mais. O limbo não é o lugar que eu tenho que estar. Mas ele faz uma parada, como muitos de nós fazemos. Paramos onde não deveríamos, nos enroscamos onde não deveríamos. E o limbo atrasa a minha profissão, o limbo atrasa a minha espiritualidade, o limbo atrasa a minha família, o limbo atrasa o meu ministério, porque é um lugar indefinido. É um lugar que Deus está olhando e perguntando para mim: o que é que você está fazendo aí? E talvez essa pergunta cabe para alguém aqui. Você está morando num lugar, está morando numa fase, está morando num momento, e Deus está perguntando: o que é que você está fazendo aí? Você está atrasando o que eu tenho
para fazer na sua vida. Elias, o que é que você está fazendo aqui? Tudo que eu sei é que Elias não estava naquela caverna no lugar que Deus queria que ele estivesse. Deus deu comida para ele andar 40 dias e 40 noites para chegar no lugar onde ele queria ou deveria chegar, mas ele entrou num lugar de limbo. Entenda uma coisa, meu querido, Deus está te dando poder para você chegar no seu destino final, e não para você fazer pausas em lugares que não deveria. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas você tem que sair desta caverna, porque o Deus que você veio buscar está te perguntando: o que é que você está fazendo no lugar que você está? O que é? O que é? A verdade é que você pode clamar para Deus mandar fogo do céu. Você pode orar e esse fogo envergonhar 450 profetas. Você pode orar para Deus mandar chover, como Elias orou. Você pode correr à frente das carruagens, como Elias correu. Mas você não pode ultrapassar um sistema na sua cabeça. Elias está entrando num limbo de novo, porque o problema não é fora, o problema é dentro. É dentro. E eu conheço gente assim. Deus levanta, vive um mês e depois volta para a caverna de novo. Vem, chora, se derrama, reconcilia-se, passa um mês, volta para a caverna de novo. E aí muitos vão dizer: essa pessoa é um endemoniado. Essa pessoa é uma endemoniada, não é possível. Não, ela não é, ela é uma bênção. Ela é uma bênção. Cuidado com os pré-julgamentos que você faz dos outros, porque você pode estar chamando de endemoniado alguém que só está exausto. Você pode estar chamando de endemoniado alguém que só está exausto. Elias não estava endemoniado, Elias estava exausto. E a exaustão estava destruindo ele de dentro para fora. Ele está no limbo de novo. E não é por causa de Jezabel que ele está no limbo. Não é por causa da Jezabel que ele entrou na caverna. O inimigo que está matando ele está dentro dele. É dentro dele. Não é o que ameaçou. Não. Sempre que você aperta Elias, sai a mesma pasta de dente. É só apertar Elias, a mesma pasta de dente sai. Qual é a pasta de dente? Só sobrou eu, não tem mais ninguém, só eu sou fiel, todos os profetas estão mortos e procuram tirar minha vida. Toda vez que Deus aperta Elias, sai a mesma pasta de dente. Ele tem um discurso pronto. Ele colocou na cabeça dele que não tem mais ninguém. Ele colocou na cabeça dele que ninguém sobrou, que só sobrou ele, que todo mundo quer matá-lo. Ele tirou qualquer outra ideia da cabeça. Quais ideias você tem e você simplesmente não abre mão delas? Quais pensamentos você alimenta que colocam você num limbo? Não é o que é a verdade, é o que você pensa. Como é que pode a mesma boca que clamou: Deus manda fogo, a mesma boca que disse: profetas de Baal, calem a boca, não consegue resistir à voz da sua própria cabeça? Não consegue resistir à voz que está falando aqui dentro. O inferno está falando aqui dentro. E o que a voz aqui dentro diz? Só tem eu vivo, todo mundo quer me matar. Só tem eu vivo, não tem mais nenhum profeta, todos os profetas foram mortos e eu vou morrer. Eu só quer me matar. É o sistema que está dentro dele. Não tem a ver com performance, não tem a ver com dom. Elias tinha um dom, Elias orava como ninguém orava. Então não me diga que o que você faz na igreja, não me diga que dom você tem, não me diga que você é um empresário de sucesso, não me diga que carro você tem na garagem. Me diga se você é capaz de enfrentar a sua cabeça. Se você é capaz de enfrentar a sua cabeça. Porque você pode ser um gigante na performance, mas a sua cabeça falar para você: você é fraco. Você pode subir no monte, orar e cair fogo do céu, e a sua cabeça falar: você vai morrer. Você pode ser um grande vendedor, um grande empresário, uma grande mãe, e a sua cabeça está dizendo: vai morrer, não tem ninguém por você. Você é um leão na hora de vender. Você é um leão na hora de enfrentar um negócio. Você é um leão na hora de defender seus filhos. Você é um leão, mas quando está sozinho, você é um fraco diante da sua cabeça. Porque tem um sistema invisível que tenta destruir você, levar você para o limbo, um lugar que leva do lugar nenhum ao lugar nenhum. Porque apesar do que eu fiz, eu ainda acredito que sou o pior de todos. Apesar de ter orado e caído fogo do céu, eu acredito que eu vou morrer solitário e sozinho. E não vem dizer que eu estou assim por causa dos outros. Não é por causa dos outros, não. Não vem dizer que você está assim porque os outros estão falando. Não.
Sabe o que a cabeça de Elias está falando para ele? Todos os profetas estão mortos. E sabe o que é? É mentira. É mentira, fala comigo, é mentira. Sabe o que ele fala? Só eu fiquei. É mentira. Tem 7.000 que não se dobraram. Mas a cabeça dele está dizendo: você está sozinho. E aí que eu entendo o que Isaías fala, que o nosso Deus é o maravilhoso conselheiro. Deus está aqui nesta manhã. E quando Deus diz: Elias, o que fazes aqui? Deus sabe o que Elias está fazendo daquela caverna. Mas quando Deus pergunta: o que fazes aqui? Não é porque Deus não sabe, é porque Deus está tentando ajudar Elias a encontrar a resposta do porquê ele parou. Do porquê ele parou. E Deus está perguntando para você: o que fazes na fase que você está? O porquê você está vivendo do jeito que está vivendo? Onde foi que você se esqueceu? Porque você não sabe que Deus ainda não terminou com você? Você não sabe que Deus ainda tem mais para você? Você esqueceu que você não vai emprestar, nem tomar emprestado. Deus vai suprir você. Você não sabe que está por cima e não por debaixo. Você esqueceu que você é cabeça e não cauda. Você esqueceu que você não é um qualquer. Você é alguém que Deus usa nessa terra. Sai do limbo, meu irmão. Sai da caverna, minha irmã. Sai da dúvida. Sai da angústia. Sai da culpa. Enfrente-se. Enfrente-se. Sai dessa síndrome do impostor, onde você é um guerreiro diante do diabo, mas diante de si mesmo é um refém da sua própria cabeça, de um sistema maligno que está te matando de dentro para fora, que te tira todo o vigor. Deus ainda está buscando você. Muita gente não vai na boca da caverna te chamar, mas Deus está lá na ponta da caverna dizendo: o que fazes aqui? O que fazes aqui? Eu estou te buscando. Levanta sua mão para cá. Deus ainda tem promessas a cumprir na sua vida. Você ainda não morreu, você sobreviveu, você ainda está aqui. É porque algo ainda vai acontecer. Saia da caverna, Elias. Você pensa que é um perdedor, mas você não é. Você pensa que é um fraco, mas você não é. Desculpe, o mundo que você vive não é o mundo real, é o seu mundo. O mundo real é muito diferente. O mundo real não é o que a sua cabeça diz. O mundo real é o que Deus diz. E o que Deus diz é: você é profeta. Você ora e o fogo cai. Você é usado na minha mão. Eu tenho planos para você. Não é o mundo que você vive, é o mundo que Deus diz. Levanta a mão bem alto e diga: eu saio, eu mudo, eu rompo pelo poder de Deus. Baixe suas mãos. Aleluia. Aleluia. Então a cabeça de Elias está dizendo: só tem eu. A cabeça de Elias está dizendo para ele: ninguém mais sobrou. E Deus fala: ô Elias, tem 7.000, Elias. Tem 7.000 que não se ajoelharam, Elias. Tem 7.000 que diante de Baal ficaram firmes na minha presença, não beijaram a estátua. Ei, Elias, o que você tem dito para si mesmo é mentira. O que você está dizendo para si mesmo está te atrasando, Elias. O que você insiste em pensar está impedindo você de perceber que você é feliz. O que você insiste em alimentar na sua cabeça está tirando de você o privilégio de perceber quantos milagres estão acontecendo na tua vida hoje. O que você insiste em pensar, você tem coragem para desafiar coisas enormes, mas por que você não tem coragem de desafiar a sua perspectiva? Por que você não tem coragem, de enfrentar a si mesmo? Você consegue confrontar pessoas, mas você não consegue confrontar a sua cabeça. Você não enfrenta. Você não tem problema nenhum com Jezabel. Você não tem problema nenhum com Baal. Você tem um problema com a sua cabeça, porque o cansaço está te enganando, é a exaustão. E Deus manda eu te dizer: você está errado. Você está pensando errado. Você está lutando contra o inimigo errado. Jezabel não tem vantagem sobre você.
Jezabel não tem o poder de matar você. Sua cabeça está mentindo para você. Você está pensando errado, Elias. Você não está em desvantagem, porque eu estou aqui com você. Eu nunca abandonei você. Eu estou aqui na porta, na entrada da caverna, chamando você. E eu vim te recuperar hoje. Eu estou aqui para trazer você de volta, porque eu não posso fazer nada com você aí dentro. Eu não vou entrar aí para te tirar. Você vai sair daí. Porque se eu entrar aí para te tirar, a sua cabeça vence. E eu não vou deixar a sua cabeça vencer. Porque você não foi chamado para andar segundo a sua cabeça. Você foi chamado para andar segundo a minha palavra. Eu estou aqui na porta, na entrada da caverna, e eu estou te chamando. E até que você saia daí, eu não farei nada por você. Até que você enfrente a sua cabeça, eu não farei nada por você. Eu estou passando por aqui. Eu quero que quando passar, eu quero te encontrar fora dessa caverna. Quando eu passar por aqui, eu quero te ver longe daí. E a Bíblia diz que veio um grande vento. Um grande vento. Mas a Bíblia diz que Deus não estava no vento. E Elias dentro da caverna. E depois do vento veio um grande terremoto. A terra tremeu, mas Deus não estava no terremoto. E depois do terremoto veio um grande fogo, uma labareda de fogo na porta da caverna, na entrada. E Deus não estava no fogo, não estava no vento, não estava no terremoto e não estava no fogo. E por que motivo Deus não estava no vento? Por que motivo Deus não estava no terremoto? Por que motivo Deus não estava no fogo? É porque nem o vento, nem o terremoto e nem o fogo teria o poder de afastar a voz que estava na cabeça de Elias. Deus sabia que era necessário uma outra voz para expulsar a voz. E aí a Bíblia diz que passou o vento, passou o terremoto, passou o fogo, e Deus não estava. Mas aí veio uma voz sussurrando na entrada da caverna. Porque só uma voz tem o poder de destruir outra voz. Só uma voz consegue quebrar o que uma outra voz está falando. Depois do vento, depois do terremoto, depois do fogo, a Bíblia diz que uma voz mansa e suave passou pela entrada da caverna. E essa voz está enfrentando a voz que está prendendo Elias. Essa voz está indo para cima da voz que está prendendo Elias. O vento não tira o poder da voz. O terremoto não tira o poder da voz. O fogo não tira o poder da voz. Mas a voz tira o poder da voz. Tudo que é barulhento não funcionou, porque o barulho é externo, mas a voz entra pelo ouvido, a voz entra na alma. Era um espetáculo primeiro, um espetáculo para mostrar que não é o que acontece fora, não é a força do inimigo, não é a força da natureza o que levanta um homem da caverna, o que tira um homem do limbo. Não é a grandeza do mundo, não é a força do mar, não é a beleza da natureza. O que levanta um homem é a voz do Criador no seu interior. É a voz do Criador que pega um soldado exausto e põe esse soldado de volta para levantar. Uma libertação real vem de uma voz mansa. É por isso que a gente não precisa de um estádio, é por isso que a gente não precisa de um pastor famoso, é por isso que a gente não precisa de muita coisa, porque não é o terremoto, não é o vento, não é o fogo. É uma voz que vem como uma brisa, que entra pelo meu ouvido e fala para a voz do diabo que está me torturando: cale-se, cale-se, porque a voz de Deus vai engolir a voz do inimigo. A voz de Deus vai engolir a voz do diabo. Você é uma bênção, você é um ungido, você é uma bênção. Deus manda te dizer: ouça o que eu estou falando aqui pela palavra. Você é uma bênção, você tem planos da presença de Deus, você é especial, você é aquele que Deus vai levantar nessa geração, você é aquele que Deus vai usar para quebrar os planos das trevas. Uma voz engolindo a outra, uma voz destruindo a outra, uma voz dizendo: eu sou a verdade e você é a mentira. Saia, mentira, saia, 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 saia. Como pode um homem que mata 450 profetas pedir a morte? É porque há uma voz reinando dentro dele, há uma voz entrando pela exaustão. Mas eu não sei quantos exaustos e cansados estão aqui. Hoje a fadiga vai passar, hoje Jeová te
te pega no colo. Hoje a voz de Deus. Já pagaram viagem para você e não funcionou. Já te deram presentes caros e não funcionou. Já prometeram alegrar o teu dia e não conseguiram. Porque não é o terremoto, não é o vento, não é o fogo, não é a voz de Deus. É a voz de Deus que vai olhar para você e dizer: Deus tem planos para você. A voz entra no meu espírito. A voz recupera o meu chamado. A voz mostra que Deus sempre cuidou de mim no meio das ameaças. A voz mostra que Jezabel é ridícula. A ameaça de Jezabel é ridícula. Ela já teve chance de me matar outras vezes e nunca conseguiu. A ameaça de Jezabel fala mais do desespero dela do que da chance de me matar. A minha cabeça vai se reorganizar. A sua cabeça vai se reorganizar. Você vai voltar a pensar direito. Você vai voltar a trabalhar direito. Você vai voltar a lembrar quem você é de verdade. A oração vai voltar para a tua boca. A adoração vai voltar para o teu ser. E eu quero declarar: não fica com raiva do teu marido, do teu filho. Não fica com raiva desses tontos que falam bobagens a teu respeito. Se a sua cabeça estiver sendo conduzida pela voz de Deus, ninguém vai parar você, ninguém vai cansar você. Pois hoje Deus tem pão e água para você, guerreiro. Hoje Deus tem pão e água para você, guerreira. Hoje Deus vai tirar você do limbo, guerreira. Hoje Deus vai tirar você do limbo, guerreiro. Hoje Deus está dizendo: hoje nós vamos enfrentar o que há mais grave na sua vida. O que há de mais grave na tua vida não é o agiota. O que há de mais grave na tua vida não é o laudo médico. O que há de mais grave na tua vida não é aquela endemoniada no teu trabalho. O que há de mais grave na tua vida é esse sistema que está na sua cabeça. É esse sistema que está na sua cabeça. É esse sistema que está usando essa fase de cansaço, onde você só deveria, ao invés de falar bobagem, comer o pão e beber a água e levantar. Ao invés de você falar bobagem, lembra que eu estou te colocando pão e água. Eu não te culpo pela fase que está vivendo. Eu só estou dizendo: abre essa boca cheia de dente e mastiga a minha palavra, porque hoje eu te darei força para andar 40 dias sem parar. Hoje eu te darei poder e glória. Eu vou me levantar. Eu sinto a presença de Deus aqui. Curva sua cabeça. O seu problema está em você. É o inimigo. Dentro. É o inimigo. Deus não desistiu de você. E você está exausto. E você tem que entender que a fadiga, ela faz parte. Mas você tem que sair do limbo hoje. Sai dessa fase de espera, essa fase de caverna. Ah, pastor, eu quero muito ouvir a voz de Deus. A voz de Deus só vai pegar você quando você sair da caverna. Sai da caverna. Sua cabeça está mentindo para você. Esses inimigos não são tão poderosos como sua cabeça está falando. Eles não têm toda essa força que dizem que tem. Você já venceu coisas maiores do que isso. Você já passou por situações mais graves do que essa. Você já cortou a cabeça de demônios muito maiores do que esse. Você já teve decepções muito mais graves do que essa. Mas a sua cabeça está pedindo que você morra, que você pare. A alegria está indo embora, a vida está indo embora. Mas Deus está dizendo: sai daí que eu tenho uma voz hoje. Uma voz que vai trazer a sua identidade de volta. Uma voz que vai ativar o seu espírito. Uma voz que vai devolver o meu poder e a minha unção sobre a tua vida. Você é um guerreiro. Você é um guerreiro. Você é um guerreiro. Você só está cansado, você é um guerreiro. Escuta a minha voz falando com você hoje. Escuta a minha voz trazendo você para fora. Vem cá, eu tenho paciência com você. Eu te amo. Eu cuido de você. Eu vou recuperar você. Eu não vou largar você, Elias. Muita gente está tendo vergonha de você. Muita gente está dizendo que você é uma vergonha. Para mim não. Porque eu som do teu coração. Eu sei que você só está exausto. Só está cansado. Muita gente não vai vir atrás, mas eu vim atrás de você. Vem aqui, filho. Vem aqui que a minha voz vai matar essa voz que está na tua cabeça hoje.
Vem aqui que a minha voz vai esmagar essa voz que está te torturando aí dentro. Essas mentiras que o diabo está dizendo, vem aqui. Vem aqui que eu tenho uma voz de governo que hoje vai conduzir você. Vem aqui que hoje eu vou ativar a sua cabeça para lembrar que eu não deixei você. Vem aqui.